Na Baixa de Nova Iorque há um parque com 6,5 hectares. É simultaneamente um cemitério de vítimas dos atentados de 11 de setembro e um local para celebrar as suas vidas. Este parque, o Memorial e Museu do 11 de setembro, foi construído sob a direção de um arquiteto português. É um trabalho que eu fiquei muito orgulhoso. E está entregue aos cuidados de uma equipa de 50 pessoas. Entre elas, há 11 portugueses e lusodescendentes, incluindo o diretor. Eu sou um guardador de memórias aqui. As memórias daquele dia estão vivas, tanto entre os que aqui perderam entes queridos. O 11 de setembro foi uma coisa que para as pessoas, por exemplo, é uma vez por ano, não é? Mas para mim o 11 de setembro é todos os dias. É muito difícil, vai fazer agora 20 anos e quase não passa um dia que eu não penso nele. É difícil lidar com isso. Como entre aqueles que escaparam por um triz. Fiquei de joelho no chão e dizia assim, oh meu Deus, aqui vou ficar, hoje é o meu dia. A 11 de setembro de há 20 anos, Nova Iorque tremeu com o desabar dos seus mais lendários edifícios, as torres do World Trade Center, também conhecidas por Torres Gêmeas. Terroristas à procura de atenção conseguiram-na com um atentado inesperado e dramático. Atiraram 2 aviões contra as torres de 107 andares. Atacaram também o Pentágono, o Ministério da Defesa dos Estados Unidos. O primeiro ataque foi às 13h46, hora de Lisboa. Uma hora e 48 minutos mais tarde, as torres e uma ala do Pentágono tinham-se desmoronado, semeando caos, pânico e morte. Um quarto avião que visava Washington, a capital, despenhou-se antes de lá chegar quando os passageiros atacaram os terroristas. Quase 3.000 vidas foram ceifadas naquele setembro, milhares destruídas por doenças físicas e mentais, milhões mudadas para sempre. Virgínia Ferreira, natural de Anadia, a viver nos Estados Unidos desde os 9 anos de idade, perdeu o noivo. David Lamanha era polícia da autoridade portuária. Nós tínhamos muitos planos e para mim não foi só a morte do David, para mim foi a morte da vida que nós tínhamos planeado juntos. As vidas ficaram desfiguradas e a Baixa de Nova Iorque também. Quando foi preciso retirar do local 1.800.000 toneladas de entulho, foi chamado o arquiteto Luís Mendes. Lisboeta, nos Estados Unidos há 47 anos, na altura era um alto responsável da Câmara de Nova Iorque para projetos especiais e emergências. Quando eu chego aqui, começo a andar por cima dos escombros, que eu começo a ver pedaços de humanos. A primeira coisa que eu pensei é que eu estava no meio de um filme. Não podia acreditar no que estava a ver, porque estava no meio de uma experiência surreal. Passado o choque, mãos à obra. Havia 2 desafios. Um era a logística de uma gigantesca operação de limpeza. Era preciso remover e transportar 7.500 toneladas de entulho por dia. O outro desafio era mais delicado. No entulho estavam restos mortais de muitas vítimas. As famílias queriam que fosse tudo escavado com gentileza. A remoção de escombros pudesse ser feita e para ela ser feita não podia ter a ser feita em pequenos baldes aos poucos, senão isto nunca mais acabava. Isso foi das partes mais difíceis do trabalho, foi realmente coordenar a parte humana com a parte dos escombros, a parte do entulho, como é que se tirava, como é que se não tirava. O cuidado a lidar com os restos mortais e com a intensidade das emoções das famílias continuou quando no local onde estavam as torres foi construído um memorial e museu. Luís Mendes deixou a Câmara de Nova Iorque para ser vice-presidente do memorial. O design vencedor é o que ele descreve como arquitetura de simplicidade. Cada uma destas piscinas tem exatamente o perímetro de cada torre, tem em bronze os nomes das pessoas que faleceram e essas piscinas correspondem à vida a entrar, que é a água a cair, e a vida a desaparecer, porque é o void debaixo da piscina onde a água desaparece. As árvores significam um cordão de natureza que está aqui para cobrir o
o sol, com túneis de sombra, como as nossas estradas em Portugal. Temos os tais cones que as árvores abrangem e fecham, e nós estamos a passar dentro de um túnel de árvores. E a ideia é essa, para criar esses túneis onde as pessoas possam sentarem à sombra, para ser uma experiência positiva. No princípio foi muito difícil. É muito lindo lá e uma pessoa... Não sei como, mas aquilo, uma pessoa sente um tipo de uma paz com o som da água, não é? Mas, para mim, aquele sempre será o sítio onde houve homicídio de 2000 e tal pessoas lá, não é? Uma delas sendo uma pessoa que estava previsto ser o meu colega de vida inteira, não é? Entre os que faleceram nos atentados, há 9 portugueses e lusodescendentes. 9 pessoas falecidas, centenas de pessoas afetadas pela saudade, tristeza e dor. Muitos corpos nunca foram resgatados, outros foram identificados por análise de ADN de pequenos fragmentos. Carlos Rodrigues, nova-iorquino, perdeu aqui um primo que era como um irmão. António José Rodrigues, ou Tosé, como todos lhe chamavam, chegou de Portugal em 1984. Carlos e Tosé foram criados juntos em Nova Iorque. Éramos primos, mas era como se fossem irmãos. Quando ele chegou a Portugal, era ele que se punha a pé de manhã e levava-me à escola e sempre fazia parte das festas todas, dos momentos especiais e gostava de brincar com os miúdos. Eu era muito mais novo e ele brincava comigo. Tosé era polícia e estava a trabalhar nas torres quando elas desabaram. Morreu a ajudar os outros. Ofereceu-se para entrar nas torres em chamas para salvar pessoas. Ele gostava muito de ajudar o povo, queria servir o povo, queria proteger, queria ser um polícia como deve ser. O heroísmo de Tosé e dos seus colegas foi celebrado no filme World Trade Center, de Oliver Stone. O português é um dos polícias retratados na película, que tem Nicolas Cage como protagonista. Penso bem nas memórias dele e deixou um exemplo profundo para mim, como se deve ser um adulto e como se deve ser um homem de família. O memorial é um cemitério. Cuidar das memórias aqui sepultadas não é trabalho, é missão. Uma missão de 50 pessoas, incluindo 11 portugueses e lusodescendentes. A TVI conversou com alguns num dia quente deste verão. Cuidam das árvores, das plantas, da iluminação, das pedras do chão, de tudo. Renato Batista, nascido em Nova Iorque, numa família de Alvaiázere, é o diretor de operações. Está aqui para guardar as memórias deste local. O trabalho é tão profissional quanto pessoal. Sinto uma ligação grande porque, como sou daqui de Nova Iorque e vivo cerca daqui deste sítio, tenho sempre pessoas que são conhecidas, que ou estiveram aqui ou que hoje estão a falecer porque trabalharam aqui e no sítio onde eu sou aqui, de onde eu moro, foi um sítio que perdeu muitas pessoas. O simbolismo do local é reforçado diariamente pela visita dos familiares das vítimas. Esta tragédia está sempre aqui no dia a dia. Sempre há aqui notas, pessoas que vêm aqui, deixam flores e então estou sempre a pensar nessas pessoas. Por pensarem nessas pessoas, nada é deixado ao acaso. Cada tarefa é uma homenagem. Carlos Marques é natural de Nova Iorque. A família veio da região de Coimbra. Todos os anos, eu tenho estado aqui os últimos 7 anos, fazem uma cerimónia grande, vem aqui a família, vêm os nomes todos. Tipo, aí sentes mesmo o valor deste sítio, o que é para eles. A gente já sentimento que isto é um museu e tem um sentimento especial, mas para eles, a gente vê a reação deles, dá outro valor. Eu abri isto, ver se está tudo bom e está tudo... Enquanto falava connosco, Carlos inspecionava a proteção de borracha colocada em redor de cada árvore
para ajudar a manter limpo o chão de pedra. Esta é uma das tarefas do dia-a-dia. Outra é cuidar das plantas. A era inglesa que aqui abunda também tem uma história. A planta rasteira é viçosa, mas frágil e não aguenta o inverno. Artur Barreto é nova-iorquino de uma família de Albufeira e supervisor deste parque. Lembrou-se que no jardim da sua casa as paquissandras resistiam a tudo. Então, os Pachysandra e misturamos com o Ivy, e a Pachysandra durou, ela aguenta o frio e ela vai espalhando. E ela agora tem força e agora o Ivy e a Pachysandra juntaram-se e está tudo verdinho. E aguenta bem durante o inverno também. Nenhum pormenor é supérfluo. Tentar a perfeição é uma diligência constante e para Artur Barreto, trabalhar aqui foi uma chamada de uma força invisível. Para compreendermos o que vamos ouvir a seguir, devemos explicar que nos Estados Unidos a formatação da data é primeiro o mês e depois o dia. 11 de setembro não é 11 do 9, mas sim 9 do 11. Cada vez eu olhava às horas, seja da manhã ou seja à noite. Não era sempre, mas de vez em quando olhava e dizia 9 e 11. 9 e 11, 9 e 11, 9 e 11. O que isso quer dizer? Tenho que dizer algo. Isso quer dizer alguma coisa. Quando mais tarde recebeu uma oferta de emprego para ser supervisor do trabalho em pedra, aceitou logo. Um dos trabalhos que o ocupam é esta zona de monólitos, que presta tributo a pessoas que trabalharam na remoção de entulho e limpeza do local após os atentados e morreram com um cancro do pulmão devido à poeira tóxica gerada pelos atentados. Os que viram a vida por um fio, mas escaparam, também têm aqui um lugar. Junto à árvore dos sobreviventes, Jack e Marco, pai e filho, recordam o dia que mudou a família. Nesse dia que me aconteceu, também pensei que nunca mais o ia ver. Que naquele momento em que fui coberto por aquela nuvem de pó, que fiquei meio traumatizado e meio desorientado, dizia, é o meu dia e o meu filho nunca mais vou ver. E a minha família, graças a Deus, correu bem. Podia ser uma vida muito mais diferente. Podia ser. E, para mim, para nós. E a vida mudou. Mudou porque no 11 de setembro de 2001, Jack estava a trabalhar num prédio próximo das torres atacadas pelos terroristas. O prédio onde estava foi evacuado e Jack, levado pela curiosidade, caminhou em direção às torres em fogo. No cruzamento das ruas Church e Fulton, a polícia mandou-o circular. Andou pouco mais de um quarteirão e depois foi uma espécie de fim do mundo. Começámos a ouvir aquele barulho enorme, e a gente olhávamos para cima e havia uma sombra a tapar o sol, e a gente pensamos que era o prédio que vinha a cair sobre nós. O prédio não lhe caiu em cima, mas desabou. A sombra era uma nuvem gigantesca de poeira e detritos. Assim que pôde, Jack entrou no hall de um prédio. Vem aquela nuvem de pó enorme, abafa tudo, ficou tudo escuro. Ali a pessoa ficou sem luz, sem nada, ficou sem ar. A boca cheia de pó, que nem saliva tinha na boca. Pus a camisola por cima da minha boca, fiquei de joelho no chão e dizia assim, oh meu Deus, aqui vou ficar, hoje é o meu dia. Porque já começava uma terra a fugir dos pés, começava as coisas a andar à volta, a minha cabeça que estava a circular, que eu não sabia o que havia de pensar mais. No hall onde se abrigou, alguém descobriu uma porta que dava para o local seguro e assim, a sua vez, não chegou naquele dia.
A história do que aconteceu neste local a milhares de pessoas de 90 países está preservada num museu subterrâneo que ocupa o que foi a garagem das Torres Gêmeas. Podem ver-se vigas dos edifícios destruídos e até a parede impermeável que defendia a garagem e agora o museu da água do rio que passa ali perto. Evocam-se os falecidos entre objetos recuperados que contam o dia dos atentados. Há uma zona fechada ao público onde estão fragmentos de restos mortais. E há também a parte superior do uniforme de um soldado das operações especiais que matou Osama Bin Laden, o terrorista que concebeu o atentado. É uma forma de lembrar o fanatismo na origem da decisão de matar tanta gente inocente para publicitar uma ideia política e religiosa. O memorial e museu alertam para os perigos do fanatismo e acolhem os restos mortais de muitas vítimas do terrorismo. Mas não é só. Lembram também que os mortos não são apenas números, são vidas que merecem ser celebradas. Como diz um painel no interior do museu, nenhum dia vos apagará da memória do tempo. Este é um local de luto, lembrança e contemplação. No parque e no museu convivem sentimentos de orgulho e dor. Assim será durante muito mais anos. Temos orgulho todos de estar aqui a trabalhar. Tenho uma equipa excelente. Todos dão um coração para estar aqui. 20 anos depois ainda tenho o orgulho de passar aqui. Eu sou um guardador de memórias aqui. Eu trabalho para a história, sim. Sempre que uma pessoa vem aqui, sente que a tristeza, sente a mágoa das pessoas que perderam os seus queridos. Nós também temos a dor, não tanto, mas temos a mesma dor, porque também podíamos ser um da nossa família. O tempo ajuda, as saudades estão sempre lá, a dor já não dói tanto, a pessoa não pensa sempre no negativo, não? Pensa nas memórias positivas dele e no tempo que nós tivemos juntos. Eu acho que vou estar de luto para o resto da minha vida. Eu acho que nos últimos 20 anos aprendi a viver com a dor e a viver com a saudade, porque o que mais custa é a saudade. As memórias, os planos que tínhamos. Eu era jovem, tinha 25 anos, ele tinha 27. Nós tínhamos planos para o resto da vida. A minha vida morreu. E só há pouco tempo é que eu estou a aprender a viver outra vez.